Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma noite, por mais uma oportunidade, Jesus. Estamos aqui para glorificar o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus, por mais um dia, Jesus, por mais um dia de luta, mais um dia de vitórias. Estamos aqui para glorificar o teu nome, porque tu mereces toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se não fosse, meu Deus, as tuas misericórdias para com cada um de nós, aonde é que nós estaremos agora? Obrigado, Jesus, por tudo que fez por nós. Amém, Jesus. Vamos ver nossa irmã Dama. Olha aqui, João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, esse versículo é interessante, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é que João, ele procura como se expressar para achar uma forma ideal para falar que amor é esse. E João não encontrou nenhuma palavra adequada que expressasse o tamanho do amor de Cristo. E ele usa a palavra Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é algo inexplicável, algo imensurável, algo que extrapola a compreensão humana. Este é o amor de Deus para conosco. Mas eu quero ler com os irmãos um versículo muito conhecido, que eu já tenho lido muitas vezes. Mas a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que a Bíblia se renova a cada manhã. Que está no livro de Lucas, escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 19. A epígrafe é Zaqueu, o publicano. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este homem era o chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu uma figueira brava, para ver porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em sua casa. E apressando-os desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos estes, murmuraram, dizendo: Eu que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Irmãos, esse versículo é um versículo que me chama muito a atenção, até porque, para tirar algumas dúvidas que são de suma importância. Diz que Zaqueu era publicano, Zaqueu era funcionário público, publicano porque era funcionário público, assim como Mateus era. Zaqueu, segundo estudos feitos, inclusive até pelo meu tio Nelson também, havia uma concessão pública para explorar os impostos. E Zaqueu havia ganhado aquela concessão pública, assim como uma empresa faz aqui, uma estrada, um pedágio, ela ganha uma concessão pública para explorar aquilo. Contudo, ele não era bem visto pelos israelitas por ser cobrador de impostos. Ele ganhou aquela concessão, explorava os israelitas e repassava esse dinheiro para os romanos. Portanto, as pessoas já tinham como ladrão. E alguns pregadores, por falta de conhecimento, ainda afirma que Zaqueu era ladrão. E nenhuma Bíblia você vai ver que Zaqueu era ladrão. Nem mesmo o próprio Zaqueu diz isso. Mas vamos ao que mais nos interessa. Zaqueu fazia parte de uma sociedade privilegiada de Israel. A Bíblia diz que ele era rico. Não diz que ele enricou, como diz essas historinhas bíblicas, roubando. Diz assim:
Este era chefe dos publicanos e era rico. Observe que agora a afirmativa é que Zaqueu era rico. Não disse que ele era ladrão. Como alguns pregadores, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de se esmerarem, por falta de buscar na fonte que é a Bíblia, ficam pregando o que os outros pregam, sem a Bíblia. Certo é que aquele homem fazia parte de uma sociedade privilegiada, mas aquele homem tinha um coração quebrantado. Aquele homem era diferente de muitos homens ali. Quando alguém falou de Jesus para ele, ele tem uma alegria muito grande e ele quer ver Jesus. De qualquer jeito ele quer ver Jesus. E ele tenta se aproximar de Jesus, mas a multidão era grande. Por ser uma pessoa de pequena estatura, ele não conseguia se aproximar, não conseguia vê-lo. E ele imagina o trajeto que Jesus vai passar e havia uma figueira brava. A figueira brava é uma árvore de espinho, não é uma árvore comum. E ele imagina que Jesus vai passar ali, calcula e corre por fora e sobe naquela figueira brava e aguarda tranquilamente a passagem de Jesus. Os objetivos de Zaqueu foram maior do que os obstáculos. A vontade de conhecer Jesus, a vontade de saber quem era Jesus. Por que isso? Zaqueu deixou de fora uma coisa importante. E Zaqueu se desfez da sua posição social, do seu grau de conhecimento e de intelectualidade, e saiu daquela posição, não estava nem aí se as pessoas iam olhar para ele e dizer: olha onde está Zaqueu em cima daquela árvore. Mas aquele não é o chefe dos publicanos? Né? Será que ele está feito um menino? Está fazendo o que ali? Zaqueu não. O propósito de Zaqueu não poderia ser interrompido pela multidão. O propósito de Zaqueu não poderia ser interrompido por um obstáculo tão pequeno que ele podia transpor. Então ele disse: se eu não posso encontrá-lo, se eu não posso vê-lo no meio da multidão, eu vou arrumar o meio. E ele lembrou daquela figueira e ele sobe na figueira. E ele sobe, ele esqueceu a posição social, que era um homem da alta sociedade. Ele esqueceu que era uma pessoa que tinha vários subalternos e que no outro dia podiam fazer crítica dele. Ele esqueceu tudo isso. Ele queria se encontrar com Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Chega de ouvir as pessoas falarem, queria ver quem era. E ele está tranquilamente dizendo: com certeza eu vou ver. Só que Jesus, irmão, quando alguém tenta marcar um encontro com Jesus, Jesus não tarda nem adianta, mas Jesus, se alguém quer marcar um encontro com Jesus, Jesus vai ao encontro dessa pessoa, mesmo quando ela não sabe. Jesus vai passando por ali. Eu acredito que, para a surpresa de todos, Jesus chamou Zaqueu pelo nome. Jesus não disse: ei, você desce aí. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. É a única pessoa da história da Bíblia que conhecemos que Jesus se convida a ir para a casa dele. Jesus disse: eu quero ir para a sua casa, Zaqueu. E ali causou um escândalo entre os escribas e fariseus, entre aqueles hipócritas que os acompanhavam só para ver os milagres, mas que não tinham o coração virado para Jesus. E aqueles homens começaram a reclamar por que Jesus entrava, por que Jesus comia. E Zaqueu vira para Jesus e diz assim: Senhor, a metade de tudo que eu tenho eu vou dar aos pobres. Isso aí está garantido, Senhor. Eu vou dar a metade de tudo que eu tenho. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu vou restituir quadruplicado. Vai restituir 4 vezes mais. Em nenhum momento Zaqueu disse que roubou ninguém. E você vê agora um homem completamente transformado. Por isso que eu não creio que as pessoas que se encontram com Jesus continuam a mesma pessoa. Não, irmão. Zaqueu esqueceu a sua posição social. Zaqueu esqueceu que era um chefe maior, era como que fosse hoje, talvez hoje, um delegado da Receita Federal. Zaqueu esqueceu toda aquela sua posição para ver quem era Jesus. E não ficou barato. Jesus se convidou para ir para a casa dele.
Talvez seja. Tem muita gente, irmão, talvez com vergonha de fazer como Zaqueu, com vergonha de marcar um encontro real com Jesus, com vergonha de nesse encontro ele chorar e as pessoas veem ele chorando. Zaqueu não. Zaqueu não teve vergonha de nada disso. Zaqueu não teve vergonha de ser ironizado no outro dia pelas pessoas das quais ele ia fiscalizar, porque ele não era cobrador de impostos. Ele era o chefe de todos. Provavelmente até de Mateus, que Mateus era um alfandegário. E ali estava Zaqueu. E ali estava também Jesus dizendo: mas Zaqueu, hoje me convém pousar na sua casa. Meu amigo, talvez Jesus esteja falando com você, meu irmão, que hoje Ele quer pousar com você. Talvez Jesus queira estar falando para você hoje, dizendo: hoje eu vou jantar com você, vou dormir com você. Hoje a sua vida não será mais a mesma. Não importa o que as pessoas venham falar a teu respeito. Não importa qual a visão de mundo que essas pessoas tenham. Você precisa fazer como Zaqueu. Nós precisamos fazer como Zaqueu. Zaqueu se despojou-se de si mesmo. Zaqueu deixou a capa, né? Deixou aquela capa social que só afastava ele de Deus. Zaqueu não olhou o grupo dos quais ele pertencia. Não. Zaqueu disse: eu quero ver quem é Jesus. E nada vai me impedir. Chegou a multidão era grande. Não, mas não era obstáculo suficiente. Havia uma saída para Zaqueu. Faça como Zaqueu. Ainda que tenha uma figueira brava, suba nela. Quem sabe Jesus vai olhar para você e dizer: filho ou filha, eu vou na tua casa hoje. Eu vou na tua casa hoje, eu vou resolver aquele problema que parece insolúvel. Eu vou na tua casa hoje e vou envergonhar aqueles que estão tentando te envergonhar. Eu vou exaltar-te perante aqueles que querem te humilhar, para que todos saibas que só o Senhor é Deus. E que Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Faça como Zaqueu. Vai ao encontro de Jesus. Vença os obstáculos. E amém, Jesus.